Você já parou para pensar que aquilo que você chama de realidade talvez não exista do jeito que imagina? Que tudo o que você percebe, pessoas, lugares, sons, cores, cheiros, não passa de uma projeção? Um padrão gerado pelo seu próprio cérebro a partir de uma matriz invisível? É exatamente nesse ponto que entra a fascinante teoria do campo sintérgico, proposta pelo neurocientista Jacobo Greenberg, um conceito que pode mudar totalmente a forma como você entende o mundo. Se num primeiro momento entendemos que a realidade é uma construção da mente e interação com algo maior, agora precisamos responder à pergunta inevitável: mas que campo é esse, afinal? Isso não é apenas uma abstração filosófica? Existe alguma base real para isso? Pois Greenberg apresenta a ideia de que existe um campo informacional, não físico, não matéria, não energia mensurável, mas sim um tecido de padrões, possibilidades e informações puras que sustenta toda a realidade. Para entender, imagine o seguinte: quando você acessa um site na internet, ele não está fisicamente dentro do seu computador. Ele existe como dados armazenados em servidores distantes. Seu computador acessa, decodifica e transforma essas informações em imagens, sons, texto, experiências sensoriais. É assim que Greenberg explica a realidade. O cérebro funciona como um modulador, que acessa esse campo sintérgico, seleciona padrões e cria a experiência sensorial que você chama de mundo. E se isso parece distante da ciência, veja que o físico David Bohm, da física quântica, propôs algo semelhante com sua teoria da ordem implicada. Segundo Bohm, existe uma realidade oculta, invisível, que contém toda a informação do universo, e aquilo que percebemos como mundo físico é apenas uma manifestação superficial dessa ordem mais profunda. Em outras palavras, a realidade que você percebe não é objetiva, definitiva ou pronta. Ela é fruto da interação entre sua mente e o campo sintérgico. E aqui entra uma verdade desconfortável. O que determina qual parte dessa matriz você acessa? Seu estado interno. Medo, insegurança, carência, vitimismo. Todos esses padrões emocionais modulam o campo, colapsando informações que refletem exatamente esses estados. Ou seja, você não apenas interpreta o mundo de forma negativa, você literalmente projeta uma realidade compatível com seu estado interno. E isso não é misticismo, é física informacional aplicada, neurociência e consciência modulando a realidade. Um exemplo prático: duas pessoas vivem no mesmo bairro, na mesma cidade, com os mesmos estímulos externos. Uma percebe oportunidades, abundância, conexão. A outra percebe dificuldade, ameaça, escassez. O bairro, a cidade, a realidade externa são idênticos. O que mudou? O padrão de acesso ao campo informacional modulando diferentes experiências perceptivas. Isso nos leva a uma pergunta crítica. Qual pedaço da matriz você está colapsando agora? Quem escolheu esse pedaço? Sua criação, cultura, experiências ou traumas? Se não perceber que sua percepção está criando, você continua acreditando que é vítima do mundo, que as coisas simplesmente acontecem, quando, na verdade, você está participando ativamente da construção da realidade a partir da sua consciência. A ideia central da teoria sintérgica é desconcertante. Sua realidade não é algo que você observa, é algo que você projeta. Não de forma fantasiosa, mas no nível mais fundamental da estrutura da própria realidade. Você não está preso. Você é o codificador de sua simulação pessoal. Tudo que você percebe é fruto de um código que pode ser reescrito. A questão é, quem está no comando desse teclado? Você ou os programas inconscientes que rodam em sua mente desde que nasceu? Greenberg deixa claro, o mundo não é fixo, não existe pronto. Ele é colapsado a partir da interação entre sua mente e o campo sintérgico, que contém todas as versões possíveis de realidade. E quando pensamos no desaparecimento de Jacobo Greenberg, a questão se torna ainda mais intrigante. Em 1994, no auge de suas pesquisas, ele simplesmente sumiu, sem deixar rastros. Nem polícia,
Nem buscas particulares, nem investigações internacionais conseguiram encontrar qualquer vestígio. Coincidência? Estatisticamente improvável. Greenberg estava estudando como a consciência interage com o campo sintérgico, projetando um mundo que percebemos. Será que ele acessou em níveis de consciência tão profundos que desconectou da matriz consensual? Ou foi deliberadamente apagado? Independente da resposta, isso nos obriga a encarar uma pergunta. Até onde vai o poder da consciência na criação da realidade? E não é apenas teoria. Werner Heisenberg, físico alemão, prêmio Nobel, demonstrou com o princípio da incerteza que o ato de observar altera o comportamento da partícula. Uma partícula não tem posição ou trajetória definida até ser observada. Ela existe como um campo de possibilidades e é o observador que colapsa uma realidade concreta. Se isso é verdade para partículas, os blocos fundamentais de toda a matéria, por que não seria verdade para o mundo que elas formam? Em outras palavras, a realidade depende da observação para existir. E isso muda completamente o jogo, porque não há um mundo externo fixo esperando para ser percebido. O que surge é moldado pela sua percepção, pela sua consciência, pelo seu cérebro interagindo com o campo de informações. Cada estado mental, emocional ou espiritual colapsa padrões diferentes do campo sintérgico. Uma mesma situação pode ser experimentada de maneiras completamente distintas dependendo do estado interno de cada pessoa. Um evento externo é percebido de formas múltiplas. O indivíduo sente maravilhamento, outro irritação, outro tédio. O que muda não o mundo, mas o observador. Greenberg observou que estados expandidos de consciência, meditação profunda, transe, experiências místicas permitem acessar realidades tão reais quanto a vigília. É como mudar de canal numa frequência invisível, descobrindo camadas da matriz que antes estavam fora de percepção. Você já faz isso o tempo todo. A ansiedade gera uma realidade pesada, cheia de obstáculos e ameaças. Felicidade, amor ou confiança transformam a mesma cidade, pessoas e cenários em algo leve, cheio de beleza e possibilidades. O mundo, portanto, é um espelho do seu estado de consciência. E aqui vem a pergunta essencial. Quem está comandando sua percepção? Seus traumas, condicionamentos e crenças inconscientes podem estar colapsando a mesma versão limitada da matriz, repetidamente. Não é mágica, não é milagre, é física informacional aplicada, neurociência e consciência modulando a realidade. Você não vive no mundo, você vive numa simulação neural modulada pelo seu cérebro a partir do campo sintérgico. O que parece externo é apenas o que você decidiu colapsar internamente. E aqui você já percebeu que a realidade não é algo fixo, mas um jogo dinâmico entre sua consciência e um campo de informações. Então talvez você esteja preparado para a conclusão mais desconcertante de todas. Segundo Greenberg, aquilo que você chama de mundo real nada mais é do que uma simulação neurológica altamente sofisticada criada dentro do seu sistema perceptivo. Não é filosofia vazia, não é misticismo, é neurociência, é física quântica, é matemática aplicada à consciência. Sons, cores, formas, texturas, cheiros, tudo ocorre dentro do seu cérebro. Nunca tocou uma árvore, nunca viu uma mesa. Você experimentou impulsos elétricos e químicos transformados em percepção. A árvore que você vê não é a árvore. É uma representação da interação da sua mente com o campo informacional, um holograma mental. E isso nos leva à reflexão final. A realidade não está lá fora, esperando por você. Ela se manifesta dentro da sua percepção, como um filme no seu sistema nervoso, dependente da maneira como o seu cérebro interage com o campo universal de informações. Se o que você percebe é uma simulação interna, não é tão distante da ideia de que vivemos numa simulação, como propõe Nick Bostrom. A diferença é que, enquanto Bostrom fala de uma simulação digital criada por algo externo, Greenberg mostra que a própria consciência gera continuamente sua realidade. Olhe para os sonhos. Pessoas, lugares, sons, emoções que parecem reais acontecem inteiramente dentro de você. Então, quem garante que o agora acordado não seja outro tipo de sonho?
uma simulação compartilhada e modulada pelo mesmo campo. Ao mudar seu estado de consciência, meditação, flow, experiências espirituais ou não ordinárias, você acessa outra camada da matriz. O mundo externo não mudou. A simulação interna mudou. E ao mudar sua consciência, você muda literalmente o mundo que experimenta. O mundo é uma interface da sua consciência, como um software de realidade aumentada que decodifica o campo sintérgico em imagens, sons e experiências. Se isso parece desconfortável, ótimo. Significa que você está começando a compreender. Não há um mundo externo pronto, mas um campo infinito de possibilidades esperando que você escolha o que deseja colapsar. No fim das contas, a realidade não é aquilo que acontece com você, é aquilo que você gera. Tudo começa e termina Dentro de você.